te contar. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa essencial junto com você que está nos acompanhando. E olha, se você quiser participar hoje ao vivo, anota aí o WhatsApp 98866-1773, tá? Se você quiser participar ao vivo, deixar um comentário, tirar uma dúvida, algum questionamento, fique à vontade. Gente, nós estamos no primeiro programa da temporada 2020, Mês da Mulher, Março Lilás, mês da luta pelos direitos da mulher também. E eu escolhi uma frase que de todas que eu vi no Dia Internacional da Mulher, dia 8, essa me chamou a atenção, porque numa simples frase vocês veem a importância da mulher. Metade do mundo são mulheres, a outra metade, os filhos delas. Vocês verem o quanto é essencial a mulher na vida. E daí tive a inspiração de fazer a frase do essencial para o Dia Internacional da Mulher. Feliz Dia Internacional da Mulher, este ser essencial que gera vidas. Então, para você, mulher, que está nos assistindo, que este mês seja um mês realmente de reflexão da sua vida, do que você está fazendo da sua vida e do que você está permitindo que os outros façam do seu eu. Reflita, pense na sua vida e faça mudanças que tragam respeito, amor para você, mulher, porque você é geradora de vida. Ninguém existiria sem você, mulher. Então se ame, se valorize e se faça ser respeitada nos seus direitos e na sua dignidade, ok? Fica o recado. E estou aqui com doutora Kalina Medeiros. Agora, antes de eu apresentá-la, deixa eu ler aqui um textozinho que eu preparei para vocês. A violência contra mulheres constitui-se uma das principais formas de violação dos seus direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à integridade física. A jovem Zaira Cruz, vocês vão ver imagens de Zaira, em virtude do seu brutal assassinato, há 1 ano, tornou-se um símbolo de enfrentamento às múltiplas formas de violência contra as mulheres e, se viva, gente, estaria hoje completando 24 anos de idade. Então, em homenagem a Zaira, em homenagem a esta família que está sofrendo e vai sofrer muito ainda por essa perda, nós começamos a temporada 2020 trazendo Kalina, que é advogada da família de Zaira, advogada, assistente de acusação no caso, e que vai esclarecer detalhes para a gente de como aconteceu, como está transcorrendo esse processo e o que nós podemos esperar. Então fique aí, anota o WhatsApp que você pode participar conosco. Kalina, boa noite. Boa noite. Muito obrigada por ter aceito o convite. Estou muito feliz de você estar aqui, certo? Uma satisfação. E antes de a gente falar do caso de Zaira, da entrevista começar, conta pra gente como é que está sendo esse mês para você, esse mês de março, que é um mês de dedicação à luta contra a violência contra as mulheres. Como é que está sendo sua rotina nesse mês? Boa noite. Muito obrigada pelo convite, Maura. E a dificuldade em encaixar a agenda para vir para cá já responde um pouco à pergunta, né, da entrevistadora. Veja, é um mês emblemático, é um mês que nós costumamos dizer que pessoas ressignificam sua dor para levantar uma bandeira de luta. E em razão da acessão, da crescente, do aumento do número de feminicídios, principalmente em nosso estado, fez com que este mês de março ele fosse diferente. Nós tivemos comemorações, sem dúvidas, mas nós buscamos debater, em todas as ocasiões que foi possível, a gravidade
com que o feminicídio deve ser encarado por todas as famílias, para que nós não tenhamos que chorar, engrossar as fileiras das mães que estampam a foto de suas filhas em camisas quando são vítimas de feminicídio. Então foi um mês muito... Está sendo, na verdade, nós ainda estamos em um périplo, em uma semana, em um mês bastante atribulado, mas, de fato, muito esclarecedor, muito proveitoso e, ao final disso tudo, certamente, nós vamos tirar grandes lições. Um mês de conscientização, principalmente. Né? Um mês, principalmente de conscientização. Principalmente. Então, olha, se você é mulher, se você não é mulher, mas abraça essa causa, levanta essa bandeira, fica aí conosco, porque a entrevista de hoje promete e nós voltamos já já. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Ok, nós estamos aqui de volta com a doutora Kalina Leila Nunes Mendes Medeiros, que é advogada da família da jovem Zaira Cruz e assistente de acusação no processo que apura o assassinato de Zaira. Kalina, eu gostaria de, antes da gente começar a entrevista, você falasse assim um pouquinho sobre você, para que as pessoas que estão em casa conheçam um pouquinho, né? Quem é Kalina, onde atua, onde mora, porque você não é de Currais Novos. Isso, eu sou de Caicó. Na verdade, eu moro em Caicó há bastante tempo. Aquela cidade me adotou, inclusive eu já sou cidadã caicoense, recebi o título. Mas eu prefiro que, de fato, Maura, nesse momento, o ouvinte, o telespectador, veja somente Kalina enquanto mulher, enquanto mãe, professora, advogada da família de Zaira. Então, nesse momento eu venho vestida, nesse mês de março, eu venho vestida contra o feminicídio. Eu venho vestida da bandeira da luta pela vida das mulheres. Eu venho vestida de justiça por Zaira. Então, nesse momento, eu acho que é o suficiente. Ok, muito obrigada, assim mesmo. Agora, conta pra gente como é que está, como é que anda o processo de Zaira. Sim. Vamos lá. De antemão, nós estamos diante de um processo de competência do Tribunal do Júri. Eu vou falar bem claro para que as pessoas possam entender o que eu estou dizendo. E é um processo de duas fases, um processo bifásico. Nós temos uma fase que se encerra com a pronúncia. E o que é a pronúncia? É quando o réu é submetido a julgamento popular. É quando aquele conjunto de provas que é colocado à disposição do magistrado, o magistrado entende que aquele acusado cometeu um crime e foi doloso contra a vida e, portanto, deve ser julgado pela população. Essa é a primeira fase. A segunda fase nós chamamos de preparatória para plenário, que é quando as provas que vão ser reproduzidas lá, as testemunhas que serão ouvidas lá, esse processo de preparação. E nós estamos, Maura, no momento, prestes a concluir a primeira fase, certo? O interrogatório do réu, o Código de Processo Penal traz, que é o último ato do processo penal. O último ato da primeira fase. Da primeira fase. Você está esclarecendo. Perfeito, perfeitamente. E esse ato deve estar, a gente espera, na verdade a nossa luta sempre foi para que o processo fosse julgado no ano de 2009. No ano de 2019, perdão. O ano do cometimento do crime. O ano da barbaridade praticada. Mas, infelizmente, Maura, por questões processuais, questões muitas vezes protelatórias, que nós respeitamos, mas não concordamos com elas, isso não foi possível. E nós chegamos em 2020 na esperança processual, sobretudo, de que a gente possa estar nesse primeiro trimestre, nesse primeiro semestre, ouvindo o acusado, para assim ele ser submetido, ser marcada a sessão do julgamento e que ele possa, assim, estar sendo julgado pelo recorte processual, pelo crime praticado, pela monstruosidade praticada contra aquela jovem currasnovense. Agora, veja só, eu acredito que existem pessoas nesse momento que estão assistindo ao programa e não conhecem
o que aconteceu, né? Como foi que essa primeira fase começou e o que já aconteceu nessa primeira fase. Então, eu gostaria que você fizesse, assim, digamos, um retrocesso na explicação desde o início do que aconteceu. Naquela manhã, trágica manhã do dia 2 de março de 2019, aquela jovem foi encontrada dentro daquele veículo. A princípio, suspeitou-se em uma morte natural, quando se chegou no local. E com o aporte das autoridades, com a confecção dos laudos, com o aporte de todos esses laudos, foi diagnosticado que de morte natural não houve nada. E a partir daí, o delegado titular, o doutor Leonardo, ele, entendendo elementos suficientes de autoria e prova da materialidade, ele indiciou o acusado. Quando o delegado entende, conclui que os indícios são suficientes, ele indicia o acusado. Essa é a opinião do delegado. Ele entendeu que eram suficientes e indiciou o acusado. Quando você fala indiciou, o que é que significa indiciar o acusado? Entender que aquele acusado praticou aquela conduta. Isso. Ele foi o autor. O autor, ele era principal suspeito, passando a ser único e indiciado pelo delegado. Certo. Naquele momento, o delegado, com base em um conjunto de provas, em um conjunto de laudos, ele entende que aquele acusado praticou o crime de homicídio e com todas as qualificadoras inseridas pelo delegado, que nós podemos tratar dela. Com esse indiciamento, o processo é remetido para o promotor de justiça, que é o titular da ação penal, do qual eu faço a assistência da acusação. O promotor, com base novamente nesse conjunto probatório, nesse conjunto de provas, ele denuncia o acusado. O delegado indiciou, o promotor agora denuncia esse acusado. Entendendo também, a autoridade policial já havia entendido. Agora a autoridade judicial passa a entender que, segundo as provas, o réu cometeu, que até então era acusado, o acusado cometeu sim todas aquelas condutas inseridas. Artigo 121 do Código Penal, matar alguém, parágrafo 2º, de forma dolosa, com todas as qualificadoras. Que nós vamos falar daqui a pouco. Pronto. Então, a partir disso, a denúncia é ofertada pelo Ministério Público, é recebida pelo magistrado e aí nós começamos o promotor já traz o seu rol de testemunhas. As autoridades policiais que estiveram presentes, os médicos peritos oficiais, os médicos que estavam de plantão no dia, todos eles foram ouvidos e todas as testemunhas que tiveram alguma relação com o fato. Estiveram com a vítima, estiveram com o acusado antes, durante e depois, e todas essas pessoas são ouvidas. E a partir daí nós temos uma longa trajetória de inquirição de testemunhas. Testemunhas foram ouvidas em Currais Novos, em Natal, em Patos, em diversas cidades do nosso estado e algumas até fora do estado. Então, essas testemunhas já foram ouvidas? Já foram ouvidas. Nós temos 2 testemunhas para serem ouvidas. Nós temos uma da defesa e uma da acusação, que a família já diligenciou, já localizou essa testemunha e essa testemunha já se comprometeu a comparecer independente de intimação no dia da audiência aprazada em Caicó. Para quê? Para não demorar mais. Nós queremos, Maura, que o processo tenha um fim. As pessoas me perguntam, está preso? Eu digo, está, mas nós não queremos alguém unicamente preso. A Constituição traz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, nós queremos provar o contrário. O processo autoriza provar o contrário. Então, não nos basta alguém preso. Nós queremos alguém condenado com base no conjunto probatório que existe nos autos. Não foi a advogada, não foi o delegado, não foi o promotor que trouxe essas informações.
Foi o próprio corpo da vítima. Nós costumamos dizer que o corpo de delito, Maura, é onde ocorre o delito. Ele pode ser uma cadeira, se o delito tiver ocorrido aqui, ele pode ser o seu computador, se for um crime cibernético, ele pode ser uma porta, se tratar de um tiro que resvalou naquela porta. No caso do homicídio, o corpo de delito se confunde com o corpo da vítima, porque a vítima morreu. E nós dizemos que o corpo de delito fala, mas o de Zaira não falava. O corpo de Zaira gritava a violência que foi cometida contra ela. Com base no seu corpo, foi possível os peritos lavrarem, assinarem laudos esmiuçando o que aconteceu. A prática da tortura, a prática da asfixia mecânica constante, ratificada pelo perito em audiência, a prática do estupro, também ratificada, afirmada pelo perito que recebeu, perito oficial, repito, oficial, pelo perito que estava de plantão. Então, todo esse conjunto de provas, ele já teve a oportunidade dessas testemunhas falarem sobre eles, pessoas que estavam com a vítima foram ouvidas, pessoas que estavam com o acusado foram ouvidas e restam 2. Após essas 2, será a vez do interrogatório do réu. Do réu, Isso. do acusado. Agora, fala um pouquinho mais sobre que essas testemunhas, essas pessoas são os médicos, são os legistas, são os peritos, não é isso? Isso. Que foram ouvidos. O que é que eles disseram? Como é que eles foram ouvidos? Porque eu sei que houve uma audiência em Natal, se eu não me engano, em outubro, né? Perfeito. Então, fale como é que foi isso. Pronto. Essas provas, esses laudos, eles já aportaram, eles já estavam no processo desde sempre, desde o inquérito policial. Desde do acontecido. Desde o acontecido. Teve um intervalo, um pequeno intervalo, onde os laudos precisaram ser confeccionados e, em seguida, eles aportaram no processo. Entretanto, nós estamos diante de um processo de competência do Tribunal do Júri, onde quem julga não é o juiz togado, aquele magistrado que entende de lei. Quem julga é a população. Então, nós precisávamos que termos técnicos, o estupro dito em termos técnicos, a asfixia dita em termos técnicos, as marcas de hemorragia ditas de forma técnica. Nós precisávamos que essa forma técnica fosse traduzida. Para quê? Para que o homem mediano, aquele homem que não tem contato com medicina legal, que não tem contato com termos jurídicos, mas é este homem da população que vai julgar. Então, ele precisava saber o que significava. Essa audiência, os peritos não trouxeram nada de novo, nada. Tudo já estava lá, como está, inclusive processo público, que quem quiser ter acesso aos laudos pode, certo? O processo é público. Foi mantido o sigilo somente com relação a partes do inquérito, porque envolve algumas cenas um pouco mais dramáticas. Mas, enfim, esses laudos foram traduzidos em uma linguagem mais simples, para que a população pudesse ouvir. Que isso foi o que aconteceu em Natal. Em outubro, em Natal, exatamente. Foram essas. Só o objetivo. Nós não haveria necessidade de se fazer juízo de valor naquela audiência. A ideia era esclareça o que significa equimose de determinada parte do corpo. E aí ele ia dizer o que significava. O que significa ruptura, e ele ia explicar o que significava isso. Para quê? Não para nós, porque nós pagamos medicina legal, nós sabemos o que tem ali, mas a população não. E o processo de competência do Tribunal do Júri é um processo que diz respeito a todo mundo. Por quê? Porque ele diz respeito aos crimes dolosos contra a vida. E aí isso torna o processo público e de interesse, sobretudo, da população. Agora, veja bem, quando aconteceu o crime, que foi feito toda essa análise do corpo, né? E daí vieram os laudos. No momento em que o corpo foi avaliado, em que foi dado um resultado daquela avaliação, até outubro, quando esses laudos foram traduzidos, houve alguma contradição? Você até já falou sobre isso, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Houve contradição do momento em que o corpo foi avaliado, foi recebido lá, como qualquer outro, poderia ser
se não fosse o de Zaira, poderia ser um outro. Perfeito. Né? Foi recebido lá. Então, houve alguma contradição? Foi contestado alguma coisa? Olha, contestado, Maura, sempre é. E isso faz parte do devido processo legal, que nós respeitamos imensamente. A ampla defesa, o contraditório, tem o nosso respeito, até porque nós somos profissionais e nem sempre atuamos em polos, em mesmos polos. Geralmente atuamos em polos distintos. Mas contradição, não. Não. Contradição nenhuma. Em momento algum, os laudos se contradisseram. Em momento algum, os peritos contradisseram. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles foram categóricos. Peritos oficiais que estavam de plantão, peritos estatais, não trazido por nenhuma das partes, não trazido pela acusação. Não houve nenhuma contradição. Os laudos estão lá, permanecem, foram ratificados na audiência em juízo, que nós chamamos uma audiência perante o crivo do contraditório e da ampla defesa. Veja só, antes de serem ouvidos em juízo, essas provas, elas recebem o título de elementos de prova. Por quê? Porque elas foram elaboradas, elas emanam de um momento em que muitas vezes não há o contraditório. Porém, quando se instala o contraditório, que é naquela audiência, e o que é que se chama contraditório, para que as pessoas entendam? Em uma audiência está defesa e acusação. Isso nós temos instalado o contraditório. Que foi o que aconteceu em outubro. Que foi o que aconteceu em outubro. E tinha acusação, no caso vocês da acusação. Perfeitamente. E quando eu perguntei por contestar, que você disse sim, quer dizer, a defesa contestou naquele momento, mas em resposta nada havia de contraditório. Então o que foi contestado, então não houve uma resposta positiva, digamos assim. Não houve mudança do que estava antes para o que se mostrou naquele momento. Repito, os laudos não foram contraditados pelas autoridades que foram responsáveis por sua assinatura, em nenhum momento. Os laudos foram ratificados pelos médicos legistas oficiais que respondem o processo, que assinam o processo. Eu estou com a doutora Kalina Medeiros, advogada da família da jovem Zaira Cruz, que foi brutalmente assassinada dia 2 de fevereiro no Carnaval em Caicó, em 2019, há um ano. E Kalina, além de advogada da família, ela é assistente de acusação no processo que apura o assassinato da jovem. Kalina, continuando sobre o processo, né? Você falou dessa primeira fase. O que é que vai acontecer agora? Você já disse que falta acontecer, ouvir 2 testemunhas, não é isso? E o réu, que é o último a ser ouvido. Mas antes disso, você quer falar sobre os próximos passos ou você quer falar sobre os qualificadores? Olha, veja só, para que o processo seja concluído, tenha andamento, nós teremos agora, né, em uma atitude legal, constitucional, é um direito do acusado, aportou no processo há pouco um assistente técnico, certo? Que é um perito, né, perito trazido pela defesa, ele vem através da defesa do acusado e ele vai falar, a habilitação dele foi deferida, ou seja, foi autorizada a participação dele no processo e o juiz competente pelo processo determinou que esse perito, que esse assistente técnico fosse ouvido quando do interrogatório do acusado em Caicó. Então, nós temos essa nova figura no processo que vai falar sobre os laudos que já estão no processo. Esses laudos que você falou, que já foram vistos, já foram traduzidos para uma linguagem popular em outubro, não houve contradição em momento algum. Então, são esses laudos que você se refere? São esses laudos aos quais eu me refiro. E com detalhe, esses laudos foram lavrados por peritos oficiais, peritos imparciais que estavam de plantão naquele dia. Mas agora eles vão ser
vão falar sobre ele também, um assistente técnico trazido pela defesa. Então, é claro que, né, talvez tenha uma outra abordagem, tendo em vista que, ou não, nós realmente não podemos, não vamos fazer juízo de valor. É algo que eu venho realmente, a minha postura sempre foi essa e vai continuar sendo. Não vou fazer juízo de valor, realmente trato sobre as provas. Então, o que há agora posto é que um assistente técnico habilitado pelo acusado, ou seja, de requerimento por parte da defesa do acusado, vem aos autos, mas vai falar sobre os laudos que já estão lá, que peritos técnicos oficiais já falaram, já discutiram, já ratificaram, já explicaram, traduziram em um linguajar mais simples para que a população conseguisse compreender. Então é essa situação que nós temos posta. Faltam essas testemunhas, o perito e o interrogatório do acusado, que certamente é o que nós esperamos que ocorra em um único ato na comarca de Caicó, em um momento muito próximo, porque de fato não há por que mais distanciar. Nós precisamos de celeridade, nós respeitamos o rito processual, respeitamos todos os institutos a ele conexo, mas nós temos que ser razoáveis. Então não é possível que se protrar no tempo, que não se chegue a um veredicto quando um conjunto de provas, quando autoridades já falaram, já discutiram e já ratificaram essas provas. Então, a gente espera que ocorra o mais rápido possível. E tem, assim, uma previsão para a data do julgamento? Fala um pouco sobre esse julgamento. Previsão não tem, né? Não seria interessante nós falarmos de previsão quando isso não é possível, porque entre uma fase e outra, entre uma decisão e outra, cabem recursos e certamente eles serão interpostos. Esses recursos, eles vão para outras instâncias, vai para o tribunal, em não haver para outras instâncias, enfim, não é possível falar de data. Nós podemos dizer que nós estamos desde sempre tentando dar celeridade ao processo. E para quê? Para se fazer justiça. Nada mais, Maura. Nada de revanchismo, nada de vingança, nada de sentimento punitivista. O que se quer é unicamente justiça. Não se julga o passado de alguém, nós não estamos a corroborar ou a estimular qualquer prática de discriminação, qualquer prática de violência, muito pelo contrário. Nós colocamos na mão da justiça e nós somos crentes, nós confiamos piamente na justiça. Eu sou completamente crédula na justiça. Então, eu acredito que vai ser feita. Por quê? Porque eu acompanho o processo, eu tenho acesso ao processo, eu leio, estudo, me debruço sobre as provas técnicas e essas provas técnicas certamente serão suficientes para uma condenação. Mas para isso nós temos que seguir um rito processual, esse rito merece o nosso respeito, os atores que estão do lado de lá, os personagens jurídicos, nós respeitamos a atuação, muitas vezes não concordamos com uma ou outra postura, mas tem todo o nosso respeito, enfim, está sempre próximo das autoridades, com o Ministério Público, que é o titular da ação penal, eu só faço a assistência, o titular da ação é o promotor de justiça, e em face disso a gente vem tentando diuturnamente que esse processo vá a julgamento na comarca de Caicó. Na comarca de Caicó. E quando você fala em julgamento, é um julgamento público? O julgamento público. Público. Isso. Quando, se é o que nós acreditamos e o que o processo autoriza, sendo pronunciado, será aprazada uma sessão de julgamento e esse julgamento é público. Pessoas da população serão convocadas para julgar esse processo. Por quê? A população foi ela que sofreu, foi ela que se sentiu abalada, foi ela que perdeu uma parte de si. A humanidade é um tecido social coeso. Sempre que se tira, sempre que se esgarça um pouquinho, todo mundo sofre. Então, quando uma mulher morre, quando uma mulher é assassinada, todas nós nos sentimos diminuídas. Eu vinha para Currais Novos na manhã do dia 2, na segunda-feira, participar de um evento
alusivo ao dia a data em que se completou 1 ano do assassinato da jovem. E quando eu não havia sequer chegado em Currais Novos e eu recebi 2 mensagens no meu celular que diziam sobre o final de semana onde 2 mulheres haviam sido brutalmente assassinadas pelos seus companheiros. Eu não tive acesso ao caso, portanto não vou adentrar, mas na matéria, né, vou me referir unicamente à matéria, trazia com instrumentos relacionados a facão ou a machado. Nós iniciamos o mês de março com 2 mulheres brutalmente assassinadas. Então, nós precisamos discutir o feminicídio. O feminicídio, Maura, ele não é um tipo penal. O tipo penal é homicídio, é matar alguém. Entretanto, não se mata um homem, ou pouco se mata um homem, unicamente pela sua condição masculina. Homens morrem no trânsito, homens morrem, e eu não quero nunca minimizar a perda de um homem. Pelo amor de Deus, não compreendam isso. Mas os homens não morrem por ser homem, já as mulheres morrem por ser mulheres. Então, o legislador ordinário, aquele que faz a lei, entendeu que merecia maior gravidade, que era de maior gravidade, o assassinato de uma mulher pela sua condição feminina. Zaira morreu vítima de feminicídio. A materialização de um feminicídio. Ela não quis servir à lascívia do acusado e, portanto, ele a assassinou. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o processo penal que está dizendo. São as provas. São as provas constantes. São as evidências do corpo que estavam lá. As digitais, é o histórico, a alma daquele corpo, um corpo que gritava. Que nós começamos o nosso questionamento, nós aportamos no processo um pouco depois, mas nós começamos o nosso questionamento sobre por que o acusado foi liberado naquele momento. Nós discutíamos essa semana sobre a necessidade de uma delegacia da mulher. Nós tínhamos uma delegacia da mulher em Caicó e, infelizmente, ela foi fechada. E eu dizia em uma escola, discutindo com alunos, sobre o feminicídio, sobre a necessidade dessa delegacia, desse corpo feminino para receber um corpo feminino que houvesse sido vítima de algum trauma. Será que se aquele corpo de Zaira tivesse sido recebido por uma autoridade feminina, tivesse tido esse mesmo desfecho? Zaira estava semidespida. Zaira estava em uma residência, dentro de um carro com mais de uma dezena de homens. Zaira estava sangrando. Zaira estava estuprada. Zaira estava machucada. Zaira foi asfixiada. Asfixia mecânica, força de alguém. Como alguém que estava em contato direto, única e exclusivamente ser liberado dessa forma? Isso não é possível. Felizmente, a perícia aportou no processo médicos responsáveis, legistas íntegros, responsáveis, imparciais, competentes, um delegado que vestiu, ou melhor, ele sempre veste a camisa da sua instituição, se despiu de qualquer preconceito, de qualquer situação que pudesse vir da mídia e fizeram o trabalho como tem que ser feito. Não teria que ser feito só por Zaira, tem que ser feito por todos, mas foi por ela. Eu digo para a família que Zaira, para a família é um anjo. E eu falava com Dona Zanete, sua mãe, a quem estendo o meu carinho, minha solidariedade, meu respeito. Eu dizia para a família, Zaira é um anjo. Para o processo, ela é um corpo de delito. Mas para a humanidade, Zaira é um Marte. Ela sofreu coisas inimagináveis, Maura. E nós precisamos buscar justiça por isso. Agora, você falando isso, você está falando das qualificadoras do crime, não é isso? Isso. Então, explica pra gente o que são qualificadoras e quais são que você até já iniciou. Pronto, vamos lá, rapidamente. Qualificadoras são situações que
por óbvio, a própria produção semântica da palavra já está dizendo, qualificam aquele crime. E não há essa história de crime duplamente, triplamente qualificado. Não. Uma qualificadora já torna esse crime qualificado. Já deixa de ser homicídio simples e passa a ser homicídio qualificado. As outras qualificadoras, elas são utilizadas para aumentar a pena do acusado. Então, Zaira foi entendido pelo delegado e foi ratificado, confirmado pelo promotor, que com base no conjunto probatório, Zaira foi primeira qualificadora. Asfixia, o motivo cruel da morte. Asfixia mecânica. A segunda qualificadora, em um cenário, em uma situação que tornou difícil ou impossível a defesa da vítima. Foi entendido pelo delegado e depois ratificado pelo promotor de justiça. Uma terceira qualificadora. Na manhã seguinte, houve um cenário montado para tentar omitir aquela verdade, ludibriar as autoridades. E isso é uma qualificadora, certo? O cenário, o circo montado na manhã seguinte foi para que não se chegasse a esse assassinato, ao que de fato ocorreu. Então, isso é uma qualificadora do processo. Mais uma qualificadora, o feminicídio. Zaira foi asfixiada, Zaira foi assassinada pela sua condição feminina. E isso traz a incidência dessas 4 qualificadoras. O motivo cruel, que impossibilitou a defesa da vítima, tentou-se forjar uma outra situação para encobrir o crime principal e ela foi morta porque era mulher. Então, as autoridades que passaram, que atuaram nesse processo, entenderam, com base nas provas, que todas essas qualificadoras estão contidas na conduta praticada pelo acusado, pelo réu, naquela trágica madrugada. Olha, nós temos aqui uma participação. Boa noite, excelente entrevista da doutora Kalina. Qual a previsão para julgamento do réu? Sendo condenado, o réu irá cumprir pena em presídio comum ou continuará usufruindo das regalias do hotel da PM? Veja só, uma pergunta forte, né? Processualmente, transitado em julgado, o que é isso? Se o réu, e é o que nós acreditamos que vai ocorrer, condenado, não havendo mais possibilidades de recurso, porque certamente enquanto houver possibilidade de recurso, eles serão interpostos, repetimos, e respeitamos a conduta, mas não havendo mais possibilidade de recurso, ou seja, transitou em julgado, aí sim o réu vem para um presídio comum. E sobre a expectativa do júri, eu até já respondi, mas eu compreendo a angústia de quem está perguntando, sem dúvida pactuo com essa angústia, também queria que tivéssemos um prazo, um dia, uma hora certa, mas infelizmente o que podemos fazer é estar em busca, é estar sempre trabalhando para que essas práticas processuais, esses atos processuais ocorram com um intervalo pequeno entre um e outro, porque eles são constitucionais, eles são legais e eles têm que ser aplicados, porque senão gera nulidade processual. Ok. Hoje ele está preso. Sim, sim. No quartel da PM. No quartel da PM, isso, né? Por isso essa colocação. Exato. Ok, boa noite. Confio na justiça de Deus, mas também confio na defesa aqui na terra, no caso de Zaira. Isso é mais uma telespectadora, Lucinalva Nóbrega. Aí tem uma outra dizendo que espera que a justiça seja feita, né? Qual a pena que a acusação espera que seja aplicada a Pedro? Olha, falar de pena é muito abstrato. Pedro é o acusado, né? Isso, Pedro Inácio. Falar de pena é muito abstrato, né? E eu confesso a vocês que eu não me preocupo muito com a pena. A pena, ela é uma consequência, é um consectário lógico de uma condenação. O conselho de sentença, ele vai condenar ou não. Nós esperamos que, com base nas provas, haja sim uma condenação. Quem aplica a pena é o magistrado togado, é o juiz. Então, a pena, ela é de acordo com essas qualificadoras. Certamente,
nós esperamos, embora não foquemos nisso, mas uma pena alta, uma pena do ponto de vista pedagógico. Por quê? Para desestimular. Essa prática de feminicídio, o assassinato de uma jovem de 23, na verdade ela foi assassinada com 21 anos de idade, ela fez 23... Ela fez com 22 anos de idade, ela fez 23... Poucos dias depois de... Foi dia 2, ela foi assassinada. Isso. Então, no dia 11, que seria hoje, ela completou 23 e hoje ela estaria completando 24 anos. Perfeito. Uma jovem de 22 anos é assassinada com esses requintes que beiram um estado animalesco. Então, a pena tem que ser pedagógica. A pena tem que desestimular. Por isso que deveria ser mais célere. Mais célere. No carnaval este ano em Caicó, já deveria ter ocorrido essa pena, já deveria ter ocorrido essa condenação, perdão. Para quê? Para desestimular que práticas como aquela acontecessem. E não só em Caicó, no mundo. Esse processo tem repercussão em todo o local. Claro, uma jovem é assassinada em um momento festivo. Nessas circunstâncias, isso é da conta, isso é interesse de todo mundo. Então, isso foi discutido em todo o estado. Fora dele, nós estivemos em comarcas fora do estado para falar sobre esse processo. Nós estivemos em escola de cidades que nem sequer conhecíamos para falar sobre o caso. As pessoas querem entender o que aconteceu. E isso é muito importante, mas a pena ela é subsidiária. Certamente vai ser alta. Mas, repito, esse não é o nosso foco. O que a gente busca é justiça. Se justiça diz diretamente reflexo à pena, essa é uma situação que realmente as pessoas buscam saber. Nós estamos mais com foco na condenação, com foco na que aquelas provas sejam de fato entendidas pela população de todos os locais. Que houve aquele assassinato daquela forma, que aquela jovem, em hipótese alguma, foi vítima de uma morte natural. Seria tranquilo, seria menos doloroso para uma mãe. Não cabe na cabeça de ninguém que haja interesse para se buscar um culpado. Maura, ninguém quer sofrer a perda de um filho. Entretanto, quando isso acontecer, isso deve acontecer de uma forma, ou se for acontecer, deva-se pelo menos ser de uma forma menos cruel. Como que uma família, como que autoridades iriam buscar um assassino? Para quê? Para quê? O problema é que aconteceu. Que as provas chegaram, que os médicos legistas chegaram e viram o que foi que ocorreu com aquela jovem. E aí isso não pode ficar impune. E nós não podemos nunca justiça com as próprias mãos. Então o Estado tem que chamar o feito à ordem e tem que condenar. Condenar de forma pedagógica, condenar com base nas provas, condenar com a conduta praticada. Nós não estamos falando certamente de um assassino quanto mais, de um bandido, não. Eu estendo o meu respeito, nesse momento, à família do acusado. Eu compreendo que Currais Novos sofreu e sofre muito. Foram duas famílias devastadas pela dor. Mas uma coisa não pode encobrir a outra. Foi praticado, então precisa ser punido para tentar minimizar novas práticas. E é esse o nosso papel, é essa a nossa bandeira. É para isso que nós estamos aqui, para fazer justiça, somente. Ao fato. Ao fato. Carlina, muito obrigada. Eu agradeço demais por você ter vindo, né? Nós temos que terminar, a hora já está... Chegamos ao nosso final e eu gostaria que você muito rapidamente se despedisse. Nós agradecemos imensamente o convite. Agradeço também a paciência por tentar encaixar na agenda, que foi difícil, mas conseguimos, eu não poderia deixar de vir. Fico triste por estar trazendo notícias que abalam famílias currais-novenses, mas precisa ser conversado. Então, agradeço o convite, agradeço a permissão para entrar na casa de vocês e estarei sempre à disposição para maiores informações. E nós só queremos justiça. Ok, e nós não poderíamos deixar
no dia do aniversário de Zaira, no mês da mulher, no primeiro programa essencial que tem sua audiência mais de 70% feminina, de tratarmos desse caso que hoje é símbolo para que, como a própria doutora disse, se torne pedagógico quando for feito justiça, quando se tiver o resultado. Então, eu, pegando o gancho das palavras de doutora Kalina, eu quero assim mandar a mãe do acusado, que é mulher, quero ser solidária com a sua dor e que tem também a nossa compreensão, porque mãe é mãe e a gente sabe a dor de ter uma situação dessa com nossos filhos. Então, somos solidárias à sua dor e agradecemos a vocês que nos acompanharam até agora. Vamos agora para o quadro com o Júnior, fica a dica, o break, e encerramos com o quadro e o break o nosso programa. Muito obrigada e até a próxima semana. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.